E com relação ao ICMS próprio, né, que aí acho que é um Isso. gancho importante da MP, como eu falei, a iene ela veio dando Favorável. exato, veio favorável, só que a gente Tomou um ainda balde. a gente ainda está no momento de transição de governo e a gente sabe que os dois governos têm pensamentos políticos muito diferentes. A iene ainda é do fim do governo passado e para nossa surpresa, né, em janeiro houveram as edições de duas MPs, a 1159 e a 1160. Uhum. A 1160 ela traz a questão da regularidade fiscal, entre outros Voto de pontos. qualidade. Exato, que também é algo ruim, né, do ponto de vista do contribuinte. Mas falando especificamente da 1159, ela veio contra o que diz a iene, Sim. né, onde ela fala que, bom, já aí ela volta na questão, já que você na sua saída vai excluir o ICMS da base, na entrada você também vai ter que fazer isso. Exatamente. Na verdade, a MP trouxe dentro das suas questões, as suas argumentações para trazer, ela trouxe essa informação da exclusão da base de créditos do PIS e COFINS com relação ao ICMS, com a suposta convalidação do julgado lá do tema 69 do STF a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo dos débitos. Tá? O que não faz sentido algum. São assuntos completamente diferentes. Inclusive, quando houve o julgado ali do tema pelo STF, não se mencionou absolutamente nada a respeito dos créditos, uma vez que não fazia parte do objeto da ação e que não se misturam. O ICMS ele foi excluído, né, da base dos débitos por um único motivo: o ICMS não caracteriza a receita dos contribuintes. Diferentemente dos argumentos jurídicos para que eles componham a base de créditos, que isso faz o quê? A sistemática da não cumulatividade, tá? Na medida que esses créditos, o ICMS, compõe o valor do bem, ele compõe o custo de aquisição, ele precisa sim integrar a base de créditos. Então, os contribuintes estão sofrendo. Inclusive, eles não sabem nem o que fazem para organizar questões de sistemas. Sistema, né? A gente tem visto muitas discussões a respeito disso e até discutindo com relação à implementação, entendo que, em razão de uma majoração de tributos, a gente só poderia aplicar isso depois que convertido em lei. Isso é uma observação e que eu não tenho visto muita discussão. Muita discussão Não. nas publicações. Não. A noventena só poderia... Isso. Após a conversão da lei Exato. e não antes. A gente nem sabe se a MP vai ser convertida. Esperamos que não. Tá certo. Haley, quer colocar alguma questão? Sim, só para excelentes colocações, só para fazer também uma análise em relação à legalidade dessa medida provisória 1159, quando ela impõe essa restrição. Como a Aline bem comentou, o Supremo Tribunal Federal, no tema 69, ele decide que deve haver a exclusão de ICMS da base de cálculo na saída. Nesse aspecto, a medida provisória 1159 andou bem, mas quando ela ordena que seja feita a exclusão do ICMS em relação ao PIS e COFINS na aquisição, a meu ver, e tem um artigo muito interessante do Maurício Barros em relação a esse assunto publicado no Jota, que traz alguns aspectos sobre a inconsolidade da medida provisória. Um dos aspectos que ele comenta, que me chama a atenção, é a possibilidade de ofensa à isonomia e de proporcionalidade, porque como as alíquotas de ICMS são diferentes, dependendo dos estados em que se adquirem, quando você iguala tudo isso e você não pode mais olhar para essa diferença, você naturalmente passa a ter contribuintes desembolsando valores distintos na aquisição em função dessas alíquotas de ICMS. Então, isso vai tratar desigualmente, a meu ver, de uma forma desarrazoada a situação e vai induzir, em razão da origem, uma desigualdade, o que também é vedado pela norma constitucional. Então, me parece que além do aspecto formal, né, ou seja, medida provisória, tratar esse tributo, ausência de relevância e urgência, esse aspecto que, a meu ver, é um aspecto de conteúdo material, também reforça a possibilidade de discussão da legalidade dessa medida provisória. Lembrando que, seja por isso, seja pelo fato do contribuinte ter ganho
a questão do tema 69 em relação à exclusão no momento da venda, da base de cálculo do ICMS, me parece que nós temos aí uma matéria fértil para discussão judicial e aí a possibilidade de, eventualmente, criar-se uma futura tese do tema 69 ao inverso agora, né, na entrada. Lembrando que nós estamos falando de um tributo aqui que não tem nada a ver com ICMS, base contra base, e que é mais uma excrescência essa situação. Muitos combatem essa argumentação dizendo que se não tem a inclusão do ICMS na saída, não pode ter na entrada. Mas nós temos que lembrar que esse argumento de cunho econômico, de efeito contábil, não é aquilo que prevalece no conceito de base contra base, inerente a 10833 e a 10637, para fins de não cumulatividade, como bem dito aqui também, né, pela Aline no início. Era só isso que eu queria chamar a atenção para corroborar ainda mais o que foi dito aqui sobre a ilegalidade dessa discussão.